Fala, fiel, beleza? Hoje vamos falar sobre a reviravolta do Corinthians no mercado da bola. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Antes de mostrarmos, você conhece a 1xBet? Entre no link e lucre como ninguém nunca conseguiu. De São Paulo para o Corinthians está em conversa ainda, mas tudo indica que Romero volta ao Corinthians. As conversas avançaram e ele talvez seja o primeiro reforço do Corinthians para a próxima temporada, para 2023. E aí, Renatinho, bom nome para o Corinthians? Tá aí, ó. Números do Romero nesta temporada pelo Cruz Azul do México. Foram 18 jogos, ficando em terceiro em relação ao restante do time. São 2 gols, ficando em quarto. Assistências, apenas uma, ficando em quinto. Chances criadas, 18, ficando em quarto. Finalizações, 23. Eu não lembro de ficou, porque a nossa tela saiu, me desculpa por isso. Mas esses são os números dele, Renatinho. E aí, o que você acha dessa, talvez, possível primeiro reforço para o Corinthians em 2023? Primeiro que o Romero já tá com 30 anos, mano. Pelo amor de Deus. Tá ficando velho, né? O tempo passa muito rápido, não né? que eu seja muito mais velho que ele, não é o caso. Mas assim, pra mim é o tipo de contratação que depende. Depende de quanto você tá pagando pro atleta, pra comissão, por quanto tempo você vai pagar. Eu acho que tudo isso tem que entrar no bolo. Agora, olhando pro Romero, por mais que muita gente torça o nariz, eu acho que pra esse elenco ele é um cara que acrescenta. Acho que é um jogador que pode... Sabe quem gosta? Sabe quem gosta? Quem? Fagner. É Por isso. exemplo, Fagner ficou muito preso com o Vitor Pereira. E é uma... Com o Romero ali ajudando o lado, o Romero é um cara que volta, pode liberar mais o Fagner também. Você pode ganhar ofensivamente nem tanto com o Romero, mas um pouco com o Fagner também. Eu vou também. até além, eu acho que o Romero é um cara que... Ah, Renato, tecnicamente ele é um jogador que vai fazer a diferença? Não, não é. A gente sabe. Mas é um jogador que, primeiro, o elenco precisa dessa posição. E eu acho que não dá pra parar só nele. Eu acho que você tem que trazer alguém um pouco mais unânime. Que depois da perda do Mantuan, o Corinthians sentiu a necessidade de ter um extremo, né? Um ponta mais agudo. Só que é um cara que, assim, traz consigo uma mentalidade, né? É um jogador que, assim, o que falta na qualidade em alguns momentos, apesar de eu não achar que ele seja essa tragédia que todo mundo acha, acho que ele tem sim suas qualidades, é um cara que entrega essa questão de pegada, de intensidade, num elenco que tem muitos setores que já está um pouco mais velho. Então, eu acho que dependendo de quanto estão pagando, de quanto estão pagando na comissão também, porque esse papo de jogador de graça não existe, rapaziada. Vamos frisar bem isso. Mercado de bola, vamos falar. É comissão, é luva, sempre sai dinheiro. Esse papo de o cara tá livre, é de graça, não existe. Então, dependendo do quanto está sendo pago, por quanto tempo, para quem, como... Eu acho que é uma boa. E o maior exemplo disso é ele quando estava com o irmão dele no São Lourenço. Antes de eles saírem do clube, eles tinham os maiores salários do clube argentino e devido à crise por lá eles tiveram que sair. Mas ele tem uma identidade muito grande com o Corinthians. Eu acho que isso faz com que a torcida o enxergue de uma forma diferente. Acho que independentemente do valor, é um jogador que ainda pode entregar muito para o Corinthians. Eu tenho um pouquinho mais de dúvidas. Eu concordo com a avaliação do jogador que o Renato faz, eu concordo com tudo. Só tenho um pouco de dúvida sobre o passo do Corinthians voltar a um nome do passado, que não é um nome que resolve um problema em definitivo do clube, apesar de claramente ajudar. E eu acho que ele pode ajudar muito o Fagner e o Fagner voltar a ser o Fagner que o corintiano se acostumou a ver e não o Fagner de 2022, que foi um Fagner muito abaixo. Mas eu fico pensando sobre esse passo, assim, que é um passo que o Corinthians deu em algumas vezes nos últimos anos e acabou causando problemas em longo prazo, porque jogadores que acabam muitas vezes tendo uma força muito grande no elenco, jogadores que ficam mais difíceis, jogadores com pouco poder de revenda. Não é o dele. A questão é isso, pra mim é essa. Você tá trazendo ele com qual, vamos dizer assim, com qual objetivo? Com qual objetivo? Não, ele é um cara que vai chegar, ele é o cara da nossa posição, não. Não, ele é um cara que vai entrar na rotação. Ele vai entender isso. Ele vai entender. Não, mas o Romero, eu vou falar pra vocês, cara, eu trabalhei com ele. É um cara tranquilaço, às vezes até tranquilo demais. É o que muda dentro de campo. Assim, em questão de liderança, de ser mais uma liderança no elenco, de ser um cara que mexe com o vestiário, não. Não é. A liderança dele é muito mais, vamos dizer assim, de atitude. Ele é um cara muito respeitado pelo que ele faz dentro de campo. Agora, com relação ao que você disse, aí já tem muita gente já, Fagner, Cássio, enfim, o próprio Fábio Santos.
E para fechar, o Corinthians, Rodrigo Santana, que havia sido anunciado como auxiliar da comissão técnica de Fernando Lázaro, o Corinthians desistiu da contratação depois que viu imagens, né, do Rodrigo Santana em ato antidemocrático, Renatinho. Então, é um assunto bem complexo que nós comentaristas normalmente não preferíamos falar só de futebol. Mas vamos lá, a gente tem que olhar todo o contexto. Primeiro, o Rodrigo votar no candidato que ele votou, isso é democracia. Ponto. E se a gente for tirar todo mundo do futebol que votou no candidato que ele votou, Tem mais ninguém. não vai sobrar quase ninguém para jogar bola. Porque o meio do futebol é um meio que tem um lado, vamos dizer assim, com um pensamento majoritário, mais parecido com o candidato que foi derrotado nas eleições. Ponto. Se ele tivesse apenas votado, ok. Aí se o Corinthians mandasse o cara embora porque ele votou, tá errado. Ele vai ter que mandar o Cássio, por exemplo. O Cássio é eleitor do candidato que perdeu a eleição. Agora, para mim, o ponto aí a partir do momento que esse profissional, primeiramente um cidadão, comete um ato antidemocrático. Ou seja, ele estava pedindo uma coisa para que ele não tivesse mais o direito de votar. Ou seja, não faz muito sentido. E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Entre na descrição e clique no link para entrar na 1xBet. Um abraço e vai Corinthians!